amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui com você para falarmos da nossa estrela principal, que é a educação. E você, nossa convidada, nosso convidado, participe, porque esse programa é feito para você. Aí na tela da TV, você tem aí um campo para poder participar, mandar suas perguntas, suas opiniões, as suas histórias, enfim, tudo que você quiser transmitir para nós e para o mundo inteiro sobre educação. Porque você sabe, nós estamos sendo vistos no mundo inteiro, em todas as partes do Brasil, nos países de língua portuguesa, e onde há brasileiros por aí, em todos os recantos do mundo. E também estamos agora também sendo vistos, aos poucos aí, cada vez mais, pelos nossos irmãos de língua castelhana, língua espanhola. E certamente alguém lá na Itália, em países que falam italiano, também estão com a gente aqui. Hoje nós temos alguns temas interessantíssimos. Nós vamos dar uma finalizada na reportagem do professor Disseu Moreira, quando ele esteve fazendo um trabalho maravilhoso em Andorinha, que é Bahia, uma cidade pequena com um grande trabalho. Também vamos falar de um evento que aconteceu em São Paulo na semana aqui, chamado School Business, que houve no dia 14 e 15 de agosto agora, essa semana que passou, que versa sobre gestão escolar, que é algo muito importante, algo inovador, e que propicia a existência das escolas, né, a vida das escolas, para que possam prestar um excelente serviço à comunidade. E vamos ter hoje, na nossa entrevista principal, um entrevistado muito especial, que já há muitos e muitos anos, em prol da educação, em diversos níveis, porque sem educação, o trabalho dele não existe. Ele é alguém da área de segurança e saúde do trabalho. É daquelas pessoas que mantêm o trabalhador trabalhando de modo seguro, com saúde e preservando, portanto, o emprego, a família, o bem-estar social. E antes de começar nosso programa e apresentarmos aí o nosso professor, nós saudamos a Gonçalves Imóveis, que completa 42 anos de existência, o Grupo Gonçalves Imóveis. Nós estamos aqui, a UP TV está dentro de um desses complexos da Gonçalves Imóveis, em Santo André. É uma empresa realmente séria e que também, por ser tão séria assim, ela ajuda as famílias a alcançarem os seus sonhos. E vamos então falar com o nosso especialista em educação, professor Disseu Moreira. Bom sempre. Hoje não me pega não, hein? É bom sempre, bom qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Nossa, é quando você fala especialista, dá um certo tremor assim, no corpo, porque eu gosto muito de falar daqueles especialistas que estão em sala de aula, fora de sala de aula, como que é o exemplo das coisas. A gente nunca fala nada sobre a questão de segurança, é como se as escolas não tivessem problema nenhum de segurança, as crianças estão tudo ok. Aliás, tem lugar que é tão bonito que o extintor não precisa nem ficar aparente, porque aquilo deixa o corredor feio, outras coisas, e a gente se esquece que a educação, essa estrela, ela é a estrela principal, e ela brilha em todos os segmentos, porque quando a gente fala de educação, não é a educação só do ensino infantil, fundamental, médio das universidades. Existem os outros segmentos corporativos, fundamentalmente, como é o caso da segurança que nós vamos falar hoje, que é muito importante a gente saber, inclusive ao professor, à escola, à educação, como aconteceu nesse evento da Acerplan, a gente falando lá sobre a questão da gestão de pessoas, gestão financeira e mais alguns outros assuntos. Sejam bem-vindos todos que estão nos vendo em qualquer parte do mundo, em qualquer horário. Seja bem-vindo ao Missão Educar. Então, professor Disseu Moreira, nós temos aqui um visitante muito especial, vamos apresentá-lo agora, que é o Marcos Ribeiro. Então já está aparecendo na tela aí Marcos Ribeiro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos, né? Primeiramente agradecer o convite a nós realizado. Então nós estamos aqui para debatermos, conversarmos um pouco sobre segurança do trabalho e saúde do trabalhador. Muito bem, então eu vou rapidamente ler aqui um pouquinho sobre o Marcos Ribeiro, porque ele é daqueles que trabalha tanto e ninguém vê, porque quando ninguém vê o trabalho dele, é porque está indo tudo bem, né, professor? Então, o Marcos Antônio de Almeida Ribeiro, com 57 anos, nascido em Bernardino de Campos, estado de São Paulo, atua há 32 anos em segurança e saúde do trabalho.
é presidente licenciado do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo, Sintesp. E aqui no Estado de São Paulo, onde o Marcos Ribeiro lidera o sindicato, há uma base de mais de 80, 90 mil técnicos de segurança do trabalho. São profissionais trabalhando em favor do trabalhador. E o Marcos trabalhou em diversas áreas, principalmente em metalurgia, construção civil e serviços. E atualmente ele é membro da Comissão Permanente Nacional da NR18, da Construção Civil, representando os trabalhadores. Então lá ele representa os trabalhadores debatendo os requisitos de segurança frente aos representantes do governo e também dos empregadores. Ele representa os trabalhadores. Ele é secretário de Segurança e Saúde do Trabalhador da Força Sindical. Ufa! Tem mais alguma coisa, Marcos? Não, acho que está bom isso daí. O mínimo que a gente pode estar fazendo seria esse pequeno currículo que a gente tem nos dias a dia. Esses 32 anos de trabalho dedicado à vida e à saúde do trabalhador. Marcos, o programa Missão Educar, ele tem essa abrangência que nós falamos, né? E eu gostaria de começar com um assunto com você que, de uma certa forma, sempre me preocupou, nós já discutimos isso aqui de uma outra vez, que é assim, como é que anda a questão da segurança do trabalho? Porque o pessoal acha que segurança do trabalho, por exemplo, isso na empresa. Professor não trabalha, aluno não trabalha, diretor de escola não trabalha. O pessoal ligado à educação, ninguém trabalha. É como se fosse uma coisa assim, que lá, é como se lá não tivesse a questão dos riscos também de acidente. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, como é que anda isso? Como é que anda essa perspectiva? Como é que hoje o sindicato, ele se preocupa com esse segmento ou, por enquanto, tem que dar conta ainda da questão mais empresarial? Bom, primeiramente, todas as atividades de trabalho relacionadas ao trabalho têm riscos. Todas as atividades, desde o lar até o local de trabalho. Uhum. E uma das grandes quantidades de acidentes que ocorrem é justamente aonde não tem a prevenção, onde falta a conscientização prevencionista. E, infelizmente, nós nunca tivemos essa educação inicial, a educação de base. Porque, para a gente saber que uma energia elétrica pode matar um trabalhador ou uma pessoa normal dentro de casa, temos que conhecer. E, infelizmente, nós não passamos essa informação. Muitas das vezes a gente já viu dizer que tem pais que deixam a criança colocar o dedinho na tomada para sentir que lá é perigoso. E a criança não coloca mais a mão. Mas numa dessa, dependendo o ambiente, dependendo o momento, pode haver um acidente fatal. Infelizmente, é o que acontece. Nós não temos a educação prevencionista de berço. A começar de casa, consequentemente, ela não vai para a escola e também não vai para a empresa. Agora, as empresas, de modo geral, as grandes empresas, pelo menos, estão mais equipadas. Mas eu visito muito, passo muito por escolas, as empresas sim, que eu já trabalhei em empresas, mas nas escolas há um risco muito grande. Eu tenho visto situações assim de piso liso, para as crianças ali brincar e tal. Tem alguma coisa, o sindicato tem trabalhado, dá para entrar nesse segmento? Existe uma vertente aí para trabalhar nesse aspecto? Porque isso também é educação. Bom, gostaria de deixar bem claro uma coisa interessante. O Sindicato dos Técnicos de Segurança, o Sintesp, ele atua para o profissional de segurança do trabalho. Nós somos representantes de uma categoria profissional. Agora, existem algumas entidades que estão fazendo esse trabalho, sim. Existe, por exemplo, hoje a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, né, que ela está voltada com temas importantes, inclusive para a escola, inclusive para os alunos, levar a segurança do trabalho para dentro das escolas. Ou seja, já existem grupos se organizando, conforme essa política, para se levar prevenção de acidente,
dentro das escolas, dentro dessas escolas de nível médio, primário, médio e até mesmo superior. Já existe esse grupo trabalhando para isso. Quer dizer, então nós temos, dentro da sua formação, existem profissionais nessa área já se especializando para esse segmento. Embora a base segurança seja mais ou menos, mas existe então um segmento de estudos e de profissionais atuando aí através de outras instituições. Eu sei que o seu sindicato é um sindicato que congrega os profissionais, mas existem então profissionais dentro desse sindicato que se dirigem, se direcionam para essa área. Sim, positivo. Tem outros profissionais, outras entidades voltadas com relação a esse tipo de trabalho. Essa Política Nacional de Segurança do Trabalhador, ela universaliza, porque uma coisa importante foi que o senhor comentou com a gente agora, que o trabalhador, ele, por exemplo, um professor, um aluno, um diretor de escola, ele praticamente não é visto como um trabalhador. E no fundo, todos somos trabalhadores e nós estamos expostos a algum tipo de risco. E esse risco, ele pode gerar graves consequências, tanto para aquele que está registrado numa carteira profissional e aquele também que não está. Mas o risco está presente em todos os lugares. Então é importante que todos nós tenhamos essa consciência que desde uma sala de aula até mesmo a diretoria e até mesmo uma empresa esteja ciente de que tenha esse risco. Por exemplo, uma coisa importante a frisar, hoje nós tentamos educar o trabalhador. Aí você chega para um trabalhador que tem 30, 40 anos de atividade e você diz para ele, olha, você não pode trabalhar desta maneira que assim você vai se acidentar. Muitas das vezes ele nunca ouviu nem se falar em acidente do trabalho e nem em segurança do trabalho e nem uma questão prevencionista, de prevenção. Ele não te ouve. Ele diz, mas eu nunca me acidentei, eu nunca me machuquei, por que agora você vem falar sobre isso? Então é difícil para o trabalhador, nós como educadores, é difícil a gente passar essa informação para o trabalhador. O trabalhador nós temos que conscientizá-lo, mas temos que saber conscientizar esse trabalhador. Uhum. Agora, Marcos, daí eu me lembro que isso aconteceu, eu estava numa empresa. O cara falou assim, mas eu estou aqui há 20 anos, nunca aconteceu. Eu falei, então eu vou te contar uma historiazinha chamada Lei de Probabilidade. Então é o seguinte, a probabilidade diz que em 1000 vezes pode acontecer uma. Você sabe quando vai ser essa uma? Se ela vai ser hoje, ou é agora com você, ou é amanhã com você, ou com o seu colega. Então você sabe? Ele falou, não sei. Então você fica esperto, porque a lei de probabilidade ela não diz quando vai ser. Porque se ela dissesse para a gente quando vai ser, então você sabe que dia 31 de maio do ano tal, vai ter isso daqui, vai acontecer alguma coisa. Você está resolvido o seu problema. E a partir daí, pelo menos naquele caso, não vou dizer todos, né? Sempre que ele me via, ele falava assim, eu sempre tenho pensado nessa tal da probabilidade. Eu falei, então, a prevenção é para isso. É para que a probabilidade seja administrada, né? E que isso entender que realmente uma escola, um acidente, uma criança numa escola, um acidente, a situação é grave, não é uma empresa, é uma empresa. Ele está dentro de uma empresa, só não tem carteira registrada, mas é um funcionário. E nós temos aqui uma participação, viu? Tchau. Temos aqui, ó. Olha aí. Marlon Hudson, de São Bernardo do Campo. Boa tarde, muito obrigado pela participação, Marlon Hudson. Ele diz assim, olha, quero mandar um abraço ao Marcos e a todos no estúdio. Sou técnico de segurança do trabalho, estou assistindo o programa e será de grande importância o conhecimento para todos nós. Obrigado, participe sempre. E você que está nos vendo aí, vá mandando a sua mensagem. Você percebeu que a entrevista está muito interessante e, inclusive, a gente conversava nos bastidores antes de começar o programa, que as pessoas não pensam muito nisso, né? Mas o Eduardo Campos, que lamentavelmente se acidentou e faleceu esses últimos dias aí em Santos, presidenciável, né? Ele, o assessor de imprensa dele, o piloto, todo mundo que estava lá, estavam trabalhando. E foram vítimas de um acidente de trabalho. Morreram trabalhando, todos eles. Então, como o Dr. Moreira falou agora, a probabilidade existe. Quando, né? E essa é a missão que o Marcos desempenha, né, Marcos? Porque eu falava, você tem que educar o trabalhador, educar o patrão, né?
você tem que capacitar o técnico, porque todo dia surgem novas tecnologias, né, Marcos? Novos conceitos de trabalho, o técnico tem que estar atualizado. A gente até sabe que o Sintesp, até queria que você falasse sobre isso depois, o Sintesp faz muita coisa em termos de capacitação, né, de educação continuada para o técnico, né? E mais do que isso, é uma coisa que eu acho muito interessante, já vi eventos de vocês, onde você, Marcos, fala muito da união dos profissionais responsáveis pela segurança do trabalho, que chama-se de SESMIT, né? É verdade, Serrano. Nós temos, desde que nós assumimos o nosso sindicato, nós temos como lema importante é a união do SESMIT. Porque a gente vê o SESMIT como uma família. Essa família foi criada para quê? Para defender a saúde e a integridade física do trabalhador. E com o passar do tempo, começou a haver essa pulverização, essa saída, essa demandada. E a união deixou de estar próximo. E começou a haver críticas de profissionais do SESMIT, que não é bom para a categoria. Por quê? Porque nós trabalhamos em função de um objetivo, que é a preservação e a saúde do trabalhador. Então, nesse caso, nós temos que unir esforços, conhecimentos. Eu digo sempre que quando eu sei menos e a pessoa sabe mais, ela teria que dar a mão para você. E se eu sei mais e a outra sabe menos, eu também dou a mão, porque nós unimos força e nós vamos conseguir chegar a um objetivo comum. Também foi perguntado agora também pelo Serrano sobre a questão de nós, da educação para os trabalhadores. Mas nós também temos que ter em mente uma coisa importante. O nosso empresário também, ele não tem essa educação prevencionista. Por quê? Porque nós temos notado que a questão do imediatismo, segurança do trabalho, ela é a longo prazo, que nós começamos a trabalhar com o trabalhador a mentalidade prevencionista para que ele entenda. Isso não é da noite para o dia, ela leva um certo tempo e o retorno é garantido, mas com certo tempo. E muitas das vezes o empresário quer isso que venha de imediato. E não temos, em lugar nenhum, condição de dizer que a gente faz um trabalho desse e rapidamente o retorno vem em mãos. É muito difícil. Marcos, é uma coisa assim, que eu acho que aí também tem que partir da questão do Ministério, né? De saúde, de prevenção, de toda essa área. Porque o que a gente vê assim, normalmente o empresário, você está falando, é mais ou menos, é isso mesmo. Não tem essa consciência prevencionista. E uma das coisas que a gente observa é o seguinte, bom, como é que a gente pode sensibilizar um cara desse para ele ter isso? Parece-me que tem que mostrar números até o cara perceber assim, puxa, um funcionário acidentado, 2 funcionários, 3, quanto custa, quanto que eu perdi? Talvez esse seja o caminho, porque a consciência está no bolso, né? A consciência deveria estar no cérebro, mas o nosso sistema econômico, a consciência nossa desceu para o bolso. E depois que ele só entende se for essa linguagem. Não é uma maneira de você atingir a empresa no sentido de mostrar para ele, olha, o seu lucro ia ser tanto. Em função dessas perdas, desses acidentes que poderiam ser evitados, tanto, você investiu tanto, olha o que você perdeu porque você não investiu. Você investiu, olha o que aconteceu. Não seria um caminho para eles? Eu vejo o profissional técnico de segurança como um educador, como um vendedor, como um conscientizador. Aliás, tem um perfil importantíssimo, muito grande o perfil do técnico de segurança, porque são vários fatores que ele tem no bojo da formação dele. Uma delas é justamente esse da conscientização, que ele passa para o empregador a importância de que a prevenção é lucro e não despesa. Isso daí, para nós, é importantíssimo. Agora, eu gostaria de voltar à fala anterior. Nós não podemos generalizar que todos os empresários, 100%, não têm a consciência prevencionista. Não. É claro que existem as suas exceções, elas são pequenas, mas existem sim, nós conhecemos vários. E o importante seria que todos
que todos os empresários entendessem que quando nós falamos de uma vida, de um trabalhador sequelado, um trabalhador doente, nós estamos falando de uma questão social, que no final das contas todos nós pagamos um quinhão em cima disso. Então, quando eu dou uma condição precária para um trabalhador, eu estou ajudando ele a se acidentar, a perder a saúde. E quando eu dou uma condição favorável de trabalho, eu tenho produtividade, qualidade, um trabalhador contente, um trabalhador que produz mais, um trabalhador que volta para a sua residência, para o seu lar, com vida, com saúde, e é onde nós vivemos num mundo melhor. Isso é importante. Essa função, eu diria uma coisa para você, não só prevencionista, vamos chamar do prevencionista, mas além do mais, ele é um cara que cuida até da saúde, indiretamente, porque trabalha juntamente com as áreas correspondentes, que é a área medicina, saúde, mais a parte até ecológica, está todos trabalhando. Esse cara, no fundo, ele é um grande auxiliar na área da medicina preventiva. E ele antecede os grandes princípios que poderão acontecer lá na frente, porque um homem acidentado, ele não é um problema para a empresa. É um problema para ele, é um problema para a família, é um problema para a empresa e é um problema para a sociedade. Então, os custos não é um custo só. Não tem que ser calculado o custo só da empresa, mas o custo, quanto vale isso para o indivíduo? Tem valor? Um indivíduo que perdeu um dedo, que perdeu uma mão, que foi mutilado, alguma coisa na face do planeta paga um braço, paga uma mutilação? Vamos pensar nesse sentido. Então, é todo um complexo que envolve, o custo não pode ser trabalhado só na empresa, tantas horas parado, afastado. Claro, nós sabemos que existem empresários, eu trabalhei em empresas, inclusive nessa área de recursos humanos, empresas que realmente estão preocupadas mesmo de trabalhar, de conscientizar, de quase que pegar o indivíduo no colo e falar assim, cara, é isso daqui que você tem que entender. Então, realmente, é um trabalho fundamental. E dentro de uma estrutura de uma empresa, dentro de um sindicato, e dentro de todos os profissionais aí, eu sei, embora eu não tenha atuado no nível da forma com que você trabalhou, mas eu me lembro muito bem. A responsabilidade é grande. É um pessoal que vive sobre uma situação de estresse. Porque ele é ali o responsável. Pode não ser antes, mas depois que acontece, sim, todo mundo aponta o dedo para a área dele, não é? Verdade. Voltamos a falar novamente sobre o profissional. Enquanto não acontece nada, o acidente não aparece, esse profissional, ele não é visto. Ele está ali, tranquilo, ninguém mexe com ele, ninguém fala nada. É bom que ele fique tranquilo lá. Mas quando o acidente ocorre, é o primeiro a ser lembrado. Muitas das vezes nós podemos até dizer, eu sempre falo, em todas as minhas falas que eu tenho no seminário, em palestras que eu faço, eu digo o seguinte: os profissionais da prevenção de acidente, todos aqueles que compõem o SESMIT e também aqueles que fazem parte também como psicólogos, outros também, fisioterapeutas, são as categorias mais assediadas moralmente. Por que eles são assediados moralmente? Eles aprendem na escola, aprendem nos cursos que eles têm que se desenvolver um trabalho em prol do trabalhador, da saúde e da segurança do trabalhador, e infelizmente, na prática, ele não consegue desenvolver essa atividade. Onde o trabalhador, técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, sofrem com isso. Por quê? Porque não consegue colocar em prática aquilo que aprendeu. E, infelizmente, quem é que sofre mais ainda? O trabalhador lá na ponta. Hoje nós temos aí uma estatística, em torno de 700 mil acidentes do trabalho, ano, 74 bilhões gasto com acidentes do trabalho, e, em média, 3 mil trabalhadores perdem a vida nos locais de trabalho. Isso daí é uma carnificina. Morrer um trabalhador dentro do local de trabalho não se pode ser aceito. Não se pode ser aceito morte em local de trabalho. O trabalhador não foi feito para morrer.
Ele tem que ganhar a vida dignamente, a empresa tem que dar condição, porque essa relação trabalho, capital e trabalho nada mais é do que uma troca. E se eu dou para ele o trabalho, eu tenho que dar um trabalho digno, para que ele possa desenvolver a atividade e produzir para que o empregador tenha o lucro dele necessário dele. Então isso é importante. Essa conscientização de entender que o trabalhador, ele não sai da sua casa para ser mutilado, para perder a sua saúde e até mesmo a vida. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o sábado de capacitação, que é justamente um trabalho muito interessante de educação continuada que o Sintesc promove, que é um grande sucesso. E agora, nós vamos aí pedir a nossa técnica, né? A gente vai dar uma viajadinha aqui rapidinha. Vamos lá para Andorinha, né, professor Liceu Moreira, na Bahia. Vamos mostrar lá a foto 1, que nós temos aí para mostrar. O evento. Não entendi. Não é Andorinha, é esse. Ah, tá, perfeito. Então, do que nós falamos aí no começo do programa, né, professor? Que é aquele evento no dia 14 e 15 que houve agora em São Paulo. É o School Business, que você já comentou, ali tem uma foto, uma apresentação minha, você que falou lá pela BPA, e o presidente da Serplan, que é o Marino Menosser. Só para lembrar, porque no próximo programa a gente vai detalhar no isso. No próximo programa nós trazemos aqui uma reportagem especialíssima, com a participação do professor Liceu Moreira palestrando, com várias entrevistas de palestrantes lá, de participantes, para que a gente possa mostrar para o nosso internauta a importância da gestão escolar, que é algo complexo, mas é fundamental para que a escola sobreviva e possa realmente prestar os seus melhores serviços. Professor, estamos vendo o que agora aí? Pedia para voltar ao anterior, que nós não comentamos. Sim, isso, aí. Essa daí. Essa daí é só complementando lá o trabalho feito em parceria com essa empresa, o Farol do Conhecimento, né, juntamente com a Secretaria de Educação. Ali estão os grupos, né, lá, e o prefeito estava presente, chamado José Branco, ele estava até vestido de branco lá, com a Secretaria de Educação, e ali uma foto da diretora do Farol do Conhecimento, que é a Rosemary, que faz um excelente trabalho na região, não só aí na Bahia, mas de um modo geral, dando essas capacitações para as escolas, capacitação pedagógica. Ela já entra bastante no nível pedagógico, mas não só no pedagógico, não. E aí, lá, em umas 3 fotos aí, mostrando a imagem lá dos eventos que foi realizado na Escola Recanto Pequeno Príncipe, né, com a professora Oscarlina e o grupo dela, falando sobre os 4 temperamentos. Depois nós tivemos também numa outra... Dá para voltar, Guilherme, lá, a imagem? Vou voltar uma foto anterior? Isso. Aí depois nós temos lá a vivência, onde nós também trabalhamos os 4 temperamentos, e estão tendo um evento significativo lá sobre a questão do uso do xadrez como um instrumento pedagógico, né? Abraço ao professor Aguinaldo. E embaixo ali nós temos uma foto de uma outra escola que nós tivemos lá também, onde nós apresentamos também um trabalho que é a TRID, Família, Escola e Sociedade, lá na Escola do Recanto. Um abraço ao pessoal aí, logo estamos por aí de novo. Muito bom. E aí nós voltando para cá, para o estado de São Paulo, né? Nós gostaríamos muito que o Marcos falasse para a gente sobre esse sucesso, que aliás é um trabalho que eu conheço um pouco também, e é um belo trabalho, que é o Sábado de Capacitação. Esse trabalho, esse Sábado de Capacitação, ele começou idealizado por alguns diretores nossos que sentiram que seria importante desenvolver nesses sábados um trabalho voltado mais para o técnico, para que ele pudesse sair do seu local. Como é difícil ele sair do seu local de trabalho durante a semana, apesar dele ter, na convenção coletiva dos profissionais, 10 dias para participar de cursos e eventos, seminários, isso de forma a sair do trabalho, informando a empresa, e mais 2 sábados, ele ter um sábado onde ele poderia estar se dedicando à qualificação, a um conhecimento maior.
Então, através desse trabalho, iniciou-se o sábado de capacitação dentro do nosso sindicato, com vários temas importantes para a categoria, para dar a ela a condição de estar levando para o local de trabalho os conhecimentos adquiridos de profissionais renomados, né, que nós temos vários profissionais ali dentro do sindicato e mesmo os profissionais fora, que são parceiros nossos, que vêm trazer conhecimentos adquiridos no dia a dia, no tempo de experiência, né, para esses profissionais que estão iniciando. Esse sábado de capacitação, ele é voltado mais diretamente ao aluno, ao recém-formado, aquele que está saindo da escola e que ainda não tem os conhecimentos suficientes para poder colocar no local de trabalho. Dessa maneira, o sábado de capacitação teve um grande avanço e nós temos salas e salas lotadas. Uma vez nós fizemos uma chamada, deu mais de 300 pessoas, nós tínhamos lugar para colocar tantos técnicos de segurança e estudantes. Mas isso é importante para nós entendermos que esses profissionais, eles estão querendo sim o conhecimento, buscar o conhecimento, porque infelizmente as escolas que estão formando alguns profissionais não estão dando essa informação. Muito pelo contrário, eu posso até dizer, como presidente dessa entidade, que muitas escolas estão simplesmente, somente informando e não formando esses profissionais. Jogam a informação, não dão. Hoje não tem caso de o aluno sair da escola fazer um estágio. Hoje é um TCC que muitos alunos, infelizmente, em vez de buscar o conhecimento, querem simplesmente papel. Desconhecem que a categoria de técnico de segurança do trabalho é uma categoria que trabalha com a vida e que responde civilmente e criminalmente também. E esquece que nós já tivemos alguns exemplos de trabalhadores técnicos de segurança que saem que saem da escola, são formados, pegam a credencial no Ministério do Trabalho e vão para o campo. São admitidos. Quando chegam no local de trabalho, não sabem a atitude a tomar. O trabalhador está exposto, vem a morrer e ele sai algemado de dentro do local do local Isso de trabalho. porque é uma cultura ainda, Márcia, ainda isto é um reflexo da cultura que na minha época, quando eu fui fazer o curso entrei nessa área que eu falei para você, era mais ou menos assim, tem quantos funcionários tem a empresa? Tem tanto, precisa ter 3 técnicos. Precisa ter 3 técnicos. Ninguém falou que precisa trabalhar, que precisa atuar. Ainda é essa filosofia, ainda é essa consciência. E aí, se esse profissional não recebe essa capacitação do sábado, e que ele não esteja preparado, ele não tem nenhuma ideia de que ele já sai de lá algemado porque aconteceu alguma coisa. Ele é jogado, ele é lançado lá dessa maneira. Então, parabéns, acho que esse trabalho. Agora, é feito só em São Paulo, na capital, ou isso é feito em todas as unidades? Bom, nós temos no Sindicato dos Técnicos 10 regionais. Essas 10 regionais, nós temos 10 vice-presidências. E cada presidência tem as suas atividades. E em cada vice-presidência dessa, nós também temos os nossos seminários, os nossos cursos, os eventos realizados, né, periodicamente. E agora, a intenção desse sábado de capacitação, que já houve no passado e está sendo falado com mais força agora, que nós vamos fazer isso também nas regionais, para que levar também a esses profissionais. Mas é humanamente impossível nós conseguimos atingir todos os profissionais. Por quê? Hoje, como foi falado pelo Serrano, nós estamos em torno de 80 mil profissionais somente no estado de São Paulo. 80 mil. Nós temos 645 cidades no estado de São Paulo. Para nós atendermos toda essa demanda, teremos que se desdobrar, braços e braços. É verdade. E, infelizmente, e nós sabemos que esse programa ele vai além das Fronteiras. cidades de São Paulo e vai para os estados e até outros estados e até fora do país, informar que muitas das vezes nós somos até criticados, o nosso sindicato, por não estarmos mais presente em certas regionais. Mas é muito difícil nós, do tamanho que nós somos,
conseguirmos atingir todos esses profissionais. Porque essas 645 cidades, é obviamente que você deve ter um polo regionalizado para atender o número X de cidades. É isso? Essa distribuição, na média, vai dar 65 para cada um. Quantos polos você falou que tem? 10, 12? São 10 regionais. 650 cidades dá 65. São Paulo nem conta, porque São Paulo, só somando São Paulo, quantas vão dar, né? Quantas dariam, né? É um Então, trabalho hércules. Para nós, fica muito difícil acontecer isso daí. E também tem cidades muito distantes que, praticamente, para chegar até lá, é um dispêndio muito grande. E nós somos pulverizados. Interessante essa profissão de técnico, que nós, numa empresa com 100 trabalhadores no grau de risco 3, que geralmente são as indústrias, precisa de um técnico de segurança. Então, se nós formos ver, nós somos pulverizados. Eu nem digo que essa categoria, muitos companheiros criticam, às vezes, dizem assim, a nossa categoria de técnico de segurança é uma categoria desunida. Eu não digo desunida, não. Eu digo pulverizada. É verdade. É uma categoria que está em São Paulo e está no último estado, última cidade do estado de São Paulo, lá naquele cantinho, e que muitas das vezes não tem condição de se deslocar. E o empresário, às vezes, ou a chefia desse profissional, não entende que ele precisa se qualificar, buscar conhecimento para melhorar e não libera esse trabalhador. Acha que o trabalhador técnico de segurança é um anjo da guarda. E nós não somos anjo da guarda. Nós somos um educador, nós somos um conscientizador, que nós precisamos do conhecimento também, como não foi falado, que isso aqui é muito rápido o movimento. A cada momento que a gente está, a gente aprende coisas novas. E se nós não levarmos isso para o local de trabalho, muitas das vezes, por causa de uma falha dessa, a gente não evita um acidente. E a consciência é empresa, não é uma questão do técnico, juntamente com aquele grupo de pessoas que trabalham. A empresa toda tem que ter essa consciência. Não importa se ela tem 20, 30, 40, 50 ou 100 funcionários, 1000 funcionários, a parte lá de cima. Todos têm que estar envolvidos. É mais ou menos como dizer assim, a educação é para todos, prevenção também. Segurança é para todos. Inclusive, uma coisa me chamou a atenção, nós conversamos nos bastidores, né, Marcos? Que vocês, do Sintesp, lutam para a diminuição da carga do horário de trabalho, para sobrar tempo para o técnico poder estudar. Né? É isso? Olha, as 40 horas semanais é uma luta já antiga do movimento sindical. E nós pertencemos a uma entidade sindical também. E nós, lá na Força Sindical, nós lutamos a favor da redução para 40 horas semanais. Nós, técnicos de segurança, na nossa legislação, diz que o técnico tem que ter 44 horas, 8 horas de trabalho diário. Então, já reduziu-se a isso, né? Então, para nós, o importante é que se reduza, sim, essa quantidade de horas para haver uma qualidade de vida melhor para esse nosso trabalhador também. Técnico de segurança, muitas das vezes, eles não se consideram um trabalhador, eles se consideram um super-homem. Mas nós também nos lesionamos, nós temos problemas de saúde, nós temos acidentes do trabalho, doença do trabalho. Então nós temos que começar a entender. Técnico de segurança, você também é um trabalhador, precisa também ter qualidade de vida. Sempre falo que muitos profissionais nossos estão nos piores lugares dentro das empresas. Deveríamos ter o melhor local de trabalho. Por quê? Se nós vendemos a imagem, se nós vendemos a qualidade de vida, nós temos que ter a qualidade de vida em primeiro lugar, para depois passarmos para os nossos trabalhadores. Bem, então, nós temos uma máxima aqui, Marcos, que quando a entrevista é boa, o tempo passa, voa, e está voando. Mas a gente tem aqui algumas perguntas que eu gostaria de não perder. Então, por exemplo, você fala muito que a Fundacentro deveria ser mais prestigiada como centro de pesquisa. Você me fala um pouquinho sobre isso? Ah, sem dúvida nenhuma. A Fundacentro é uma entidade de conhecimento técnico, de estudo.
Infelizmente, nós estamos chegando a um momento de um sucateamento desta entidade como uma entidade que promove, uma entidade que cria, uma entidade que ensina, que leva o conhecimento aos profissionais. Uma entidade que, você falou até a palavra correta aí, uma entidade de estudo, né, da parte de segurança e saúde do trabalhador. Infelizmente, os profissionais que estavam dentro dessa entidade começaram a se aposentar, outros estão indo embora, muito mais vão se aposentar, e a qualidade desses estudos estão se perdendo. E, infelizmente, quem está perdendo com isso é o trabalhador brasileiro, são os profissionais que precisam desse conhecimento, desses estudiosos. E nós temos que fortalecer a nossa Fundacentro para que ela possa trazer os estudos novamente, levar os estudos que eles estavam fazendo para trazer conhecimento melhores para os nossos profissionais. E o Fundacentro, ela não está vinculada ao Ministério do Trabalho? Sim. Tá, e quais são os investimentos? Tem todos os investimentos e a Fundacentro ficar de fora? Praticamente foram retirados quase todo o investimento da Fundacentro. Nós temos conversado com a doutora Maria Amélia, que é a presidente da Fundacentro, ela fala para nós estamos numa situação agonizante. E é o que está acontecendo não só lá. O Ministério do Trabalho está sucateado. Infelizmente, o Ministério do Trabalho está perdendo os seus profissionais também, os seus auditores mais antigos estão indo embora por causa da aposentadoria. Estão vindo outros nos lugares, mas são poucos. Para se ter uma ideia, se aposenta 10 e quando é contratado, 1. Então, só é para fazer essa correlação. Nós estamos tendo necessidade de uma melhora dentro do Ministério do Trabalho. Que os auditores saiam às ruas para fazer as fiscalizações, para dar condição melhor para o trabalhador. Porque, infelizmente, a casa que não é fiscalizada não faz nada. Paga para ver. E o que está acontecendo hoje no mundo do trabalho é isso. O fiscal não está fiscalizando, ou quando fiscaliza, passa uma vez, daqui 10 anos ele vai voltar nessa mesma empresa. O empresariado, que não é aquele empresário consciente, é um empresário que, de má índole às vezes, ele paga para ver, ou seja, espera acontecer, daí eu contrato os profissionais, daí eu melhoro a situação no local de trabalho. Infelizmente está acontecendo isso. E nós estamos tendo uma grande quantidade de aumento dos níveis de acidente de trabalho no Brasil. Infelizmente, nós estamos tendo aí uma grande quantidade de acidentes. E a gente pensar que na devida proporção da Fundacentro para o Ministério do Trabalho é pensar um hospital ser um laboratório de pesquisa. Como é que você pode imaginar que a segurança avança se nós não temos isso? O que vai acontecer daqui a pouco? Vai acontecer daqui a pouco que a empresa, as grandes empresas, as empresas mais sérias, vão ter que ter os seus próprios centros de estudo, porque se nós temos um centro, a Fundacentro, é uma referência. Era, né? Porque do jeito que está, deixa de ser referência. Aí vai, ou então o que você falou, tem que diminuir essa carga horária, ou então, se não quiserem diminuir, conste que nessa carga, este homem, esse técnico de segurança, esse responsável pela segurança, tem que ter a busca de uma capacitação. Se não vai na Fundacentro, vai em algum outro lugar. Só para ter uma ideia, se nós tivéssemos a fiscalização mais atuante mesmo, hoje a quantidade de profissionais do SESMIT, que hoje não estão empregadas, era para estar ocupando lugar nas empresas. A maioria das empresas não estão contratando profissionais do SESMIT porque falta fiscalização na rua. Não se pede, não se cobra o ANR4, a norma regulamentadora número 4, que fala sobre a obrigatoriedade do profissional. E quando eu não peço, o que acontece? Eu demito, fico 1 ano para contratar um outro profissional e digo, eu não estou encontrando profissional no mercado. Nós temos 60 mil trabalhadores, 60 mil profissionais sem carteira assinada no estado de São Paulo. Então, não posso dizer que eu não tenho profissional à disposição. Posso não ter da maneira que eu quero, mas eu posso qualificá-lo, eu posso orientá-lo da maneira que eu precisar dentro da minha empresa. Porque cada empresa tem um sistema diferente de trabalho. Não é um trabalho
bem quadradinho. Não, cada empresa tem o seu local de trabalho. Isso porque estamos falando de São Paulo, né? Positivo, Isso porque nós estamos falando nós não estamos falando a nível Brasil. Brasil é 330 mil. E São Paulo está diferente. São Paulo é um local mais visível. Imagine fora daqui o que acontece. Perfeito. Então, olha, realmente, professor, nós ficaremos aqui, Marcos, horas e horas conversando, né, sobre esse tema tão fascinante, que no fim das contas é educação voltada para o profissional, cuja missão é salvaguardar a qualidade de vida do trabalhador e a integridade da família. Como nós estamos aí terminando o programa, eu peço, Marcos, a você que nos dê uma última mensagem e vamos pedir para que nossa técnica coloque o seu contato na tela, né? E para que depois, então, o professor Dirceu Moreira também possa fazer as suas despedidas. Bom, gostaria de agradecer o convite realizado. Foi uma experiência muito importante estar presente, podendo falar com a nossa categoria prevencionista, porque eu não difero técnico do engenheiro, do médico. Para nós somos uma categoria que lidamos com a vida, com a saúde do trabalhador. É um prazer estar falando com todos vocês, dizendo aos nossos profissionais técnicos de segurança que continuem nessa batalha, buscando conhecimento, procurando a sua entidade sindical, porque uma categoria forte é uma categoria unida, é uma categoria que tem um direcionamento. Levem para nós sugestões, críticas são bem-vindas, porque é importante. Essa categoria não sabe a força que ela tem no mundo prevencionista. Nós estamos aqui para trabalhar a favor da vida e da saúde do trabalhador. Muito obrigado, uma boa noite a todos e que tenhamos um bom retorno a nossos lares com prevenção de acidentes. Muito bem. Professor Dirceu Moreira, nós estamos aqui ensaiando, professor e eu, a gente lançar no começo do programa e no final uma frase no começo e uma frase no final. E a gente ainda está aprendendo a fazer isso, né, professor? A gente está começando a tentar fazer. Então, o senhor separou uma frase maravilhosa para nos trazer para finalizar o programa. Essa frase, hoje ela vai aparecer no programa, mas a ideia é que ela fique como uma frase de abertura. E no final a gente vai aqui, os nossos teleinternautas, que a gente já falou várias vezes, acho que aos poucos nós estamos conseguindo passar essa mensagem. Esse programa não é um programa meu, nem do Serrano, nem de ninguém, é um programa da educação. Então, nós podemos ter aqui, receber uma frase sua. Você manda para nós, vamos colocar. Nós vamos ter uma que é a abertura do programa, hoje nós vamos usar ela agora, que é o mote do programa, mas depois nós vamos comentar outras, para que aos poucos o pessoal vai sabendo, gente, não é só uma frase, é um vídeo sobre o seu trabalho, do que você está produzindo aí na sua escola, e tanto na área das escolas, como na educação corporativa, não é só a educação lá desse âmbito, não, no âmbito geral, como foi o caso hoje da entrevista com o professor Marcos, falando de um aspecto tão importante que é a questão prevencionista. Então, a frase é? A frase lá, o homem não é sábio porque sabe, é sábio porque ama, que é do professor Henrique José de Souza, que é o nosso mote aqui. Aqui nós trabalhamos com 3 coisas, que é o amor, a sabedoria e a inteligência. Ou seja, amor, sabedoria e vontade, a prática. Não adianta o homem amar se ele não colocar aquilo na prática. O que vale é esse conhecimento. Então, no mesmo sentido que se aplica à prevenção. O amor que o prevencionista tem ao trabalho dele. A sabedoria, que é a capacitação da qual você falou. E a prática dele, que é a vontade todo dia, que forma esse triângulo, que essa frase é o mote do programa. Sem dúvida alguma. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, com esse show de sabedoria, de fraternidade, né, de vontade de avançar e se doar. Agradecemos a todos vocês que estão conosco aqui. Esperamos todos vocês às 18 horas da segunda-feira que vem aqui no Missão Educar, onde teremos mais um grande programa. E, por enquanto, acesse Missão Educar no Facebook para você conhecer quem participa, as nossas ideias, ver aí frases do professor Dirceu Moreira e também dos nossos participantes aqui, como o Marcos Ribeiro hoje, ok? Um grande abraço e até o próximo programa.